que as novas tecnologias têm permitido? Novas, algumas delas já maduras, outras novas, tendências. O objetivo aqui, acho que muito em linha com a apresentação do Wilson, é poder dar uma ideia para vocês o que é possível hoje, que tipo de conhecimento que vocês possam ter para compartilhar com os clientes de vocês, numa postura de consultoria mesmo. Consultoria não de tecnologia, não é esse o business de vocês, ou provavelmente grande parte de vocês. Consultoria no sentido de orientação ao cliente de vocês do que pode ser modernizado hoje em termos de tecnologia, que vai permitir atingir algumas dos pontos e algumas das abordagens que o Wilson colocou. E depois, naturalmente, na apresentação do Marcelo, nós vamos ver uma atualização em relação a aplicativos específicos na área de contabilidade. O objetivo aqui desse conteúdo é compartilhar com vocês tecnologia de infraestrutura, tecnologia base e algumas aplicações que nós vamos ver aqui comentadas em termos de produtividade que permitem que vocês ajudem um cliente a modernizar o seu negócio. Mas antes mesmo de pensar em ajudar o cliente a modernizar o seu negócio, o objetivo aqui, sem ser ambicioso demais, é modernizá-los ou modernizar-nos. Num conhecimento, de novo, bastante alto nível apenas, que depois, em sessões específicas, nós podemos combinar com vocês outras oportunidades que a gente possa ir a fundo, no sentido de modernizar um pouco o conhecimento de todos aqui a respeito do que a tecnologia permite hoje. Vocês vão ver que muito do que eu vou estar mostrando aqui está ligado à computação na nuvem, que o Marcelo mencionou, que é uma tendência bastante importante que tem acontecido no universo de tecnologia, que vocês possam estar levando para o cliente de vocês. Vocês vão receber a cópia dessa apresentação e fiquem à vontade de utilizá-las. Então vamos lá, meu nome é André Echeverria, eu sou gerente geral da unidade de sistemas ou de tecnologia da Microsoft para infraestrutura. A Microsoft é muito conhecida historicamente pelo Office e pelo Windows, e nossa equipe, a Mariana, a Camila que está aqui, a nossa parceria com o Marcelo, está ligado ao business da Microsoft de infraestrutura, que é um viabilizador de boa parte dos benefícios que o Wilson comentou e que eu vou estar compartilhando com vocês aqui. A apresentação, eu não vou explorar a fundo todo o conteúdo da apresentação, propositadamente eu deixei mais conteúdo do que eu vou apresentar, porque vocês vão receber uma cópia impressa, uma cópia eletrônica da apresentação. Mas eu vou passar por depois de dar uma abertura bastante alto nível sobre a importância da tecnologia, o Wilson já ajudou bastante, ajudou demais, inclusive, na apresentação dele, eu vou explorar 4 pilares: eficiência operacional, mobilidade do negócio, proteção, segurança, privacidade de informações e proximidade com o cliente, intimidade com o cliente. Nós chamamos então essa iniciativa da Microsoft de Modern Biz, é um esforço da Microsoft, é uma campanha, uma jornada da Microsoft para ajudar a pequena empresa a se modernizar no Brasil. E aqui é um mapa, esse talvez seja o principal slide da apresentação, porque os outros vão no próximo nível de detalhe desse mapa, vamos dizer assim. Tá? Por exemplo, proteção de negócios. Como que eu lido com o imprevisto, no caso de desastres naturais ou falhas de tecnologia? Proteção de dados e segurança, que é alguma coisa tão crítica. Um outro exemplo, crescimento com eficiência operacional. Como que eu posso maximizar os investimentos? Como que eu me adapto a mudanças? Enfim, cada uma dessas sessões desse disco aqui, vocês vão ver que estão representados então nos slides seguintes. Mas esse seria um mapa do tesouro, vamos dizer assim, numa primeira abordagem, num primeiro processo educacional que eu gostaria de compartilhar com vocês e capacitá-los a levar essa mensagem para o cliente de vocês. Mais uma vez, essa apresentação vocês podem modificá-la e usá-la como apresentação de vocês junto das conversas dos clientes de vocês. Tá bom? A ideia é que a computação na nuvem é um viabilizador básico dessa nossa conversa aqui e também modernização de aplicações. Vocês vão entender o que é o conceito da aplicação moderna. Acredito que todos nós aqui utilizamos smartphones ou tablets, muitos de vocês. Aquelas aplicações que são disparadas nos smartphones de qualquer tecnologia ou em tablets ou computadores com toque é o que nós chamamos de aplicações modernas. Tem uma infraestrutura de desenho diferente que permite que vocês interajam com essa aplicação de uma forma bastante específica, que faz com que isso tenha facilitado muito o acesso à tecnologia e tenha derrubado barreiras de pessoas que não têm ou não tiveram ao longo da sua carreira uma familiaridade maior com tecnologia. Isso que a gente chama de aplicações modernas, que normalmente também implicam em ter uma parcela da aplicação rodando no dispositivo conectada a um sistema na nuvem. Também é uma definição da aplicação moderna.
e familiares no sentido que boa parte das tecnologias que eu vou estar apresentando para vocês aqui já fazem parte da nossa familiaridade, né? Vamos tomar apenas o exemplo do Excel da Microsoft. Mais de 1 bilhão de usuários do Excel no mundo todo. 1 bilhão de usuários. Eu acredito que, se não todos, 99% dos presentes aqui, e todos nós, fomos educados usando planilhas Excel. No trabalho de vocês é extremamente importante. Tenho certeza que o Excel ou ferramentas similares fazem parte do que eu já chamo de usar tecnologias que já são familiares. Isso é uma grande vantagem do que hoje está se preparando no mercado, que a familiaridade que vocês têm com as ferramentas permitem dar um passo menos doloroso para o futuro, né? Cada uma das sessões da apresentação também tem um slide, pelo menos um, que eu fiz uma composição, mostrando algumas evidências de mercado, de grau de adoção de tecnologia, ou que pesquisas de pequenas e médias empresas realizadas pela nossa área de inteligência de mercado, no caso do Boston Consulting Group, que possam também ajudar a provar a eficiência do investimento, o retorno de investimento, o grau de adoção. Então, por exemplo, aqui mostra um grau de crescimento acelerado de adoção de pequenas e médias empresas de soluções tecnológicas na nuvem. Aquilo que o Wilson colocou. Considerem hoje, quando vocês forem assessorar um cliente de vocês a recomendar soluções, que as soluções têm um benefício grande se elas estiverem totalmente colocadas na nuvem ou componentes dessa solução estiverem operando na nuvem. Tem vantagens importantes em relação às soluções que rodam num servidor local ou numa máquina portátil. Então, isso tem aumentado bastante o grau de investimento na nuvem, até porque as empresas de pequeno porte, com menos capacidade financeira de investimento, eles têm que se concentrar no seu negócio fim. Tecnologia, comprar servidor, contratar gente de tecnologia, montar data center operada, não é o negócio fim, a menos que seja uma empresa de tecnologia. Muitas pequenas empresas se dedicam à tecnologia como negócio fim. Mas todos os outros clientes de vocês não têm tecnologia como negócio fim, muito provavelmente. Eles não podem se dar o luxo, vamos dizer assim, no Brasil, ainda mais com a alta taxa de juros que nós temos no Brasil, de investir capital em tecnologia. Uma outra grande vantagem do investimento em nuvem é que normalmente é investimento de despesa operacional, serviço. Diferente de investimento de capital que envolve financiamento, depreciação. Isso são algumas das vantagens básicas da computação na nuvem. Então aqui nós temos algumas das evidências como que as pequenas e médias empresas estão adotando rapidamente a computação na nuvem. Na verdade, as pequenas e médias empresas, todos os estudos mostram, têm uma velocidade de adoção de computação na nuvem mais rápida que as grandes corporações, que são naturalmente mais complexas e mais conservadoras, muitas delas. Os bancos, o governo, empresas de saúde têm uma série de questões que têm que ser resolvidas antes de poder adotar a computação na nuvem numa velocidade maior. A pequena empresa, não só a equação financeira é vantajosa, bem como é muitas vezes a única opção que a pequena empresa tem para acesso de alta tecnologia. É comprar como serviço na nuvem. Tá? Então faz todo sentido isso. Primeiro pilar, crescimento de forma ágil e eficiência operacional. Primeiro pilar dos 4 que eu vou rapidamente explorar para vocês. A apresentação sempre tem o título do capítulo, vamos dizer assim, e tem alguns slides que mostram algumas das possibilidades que a computação na nuvem ou a tecnologia moderna permitem que as empresas de vocês ou os clientes de vocês adotem. São exemplos, sempre vocês vão entender, sempre vai ter uma chamada, vamos dizer assim, que tipo de vantagem que você pode ter ao implantar a vertente tecnológica que está representada no slide. Esses slides também têm, essa apresentação não é comercial, eu não estou aqui fazendo propaganda de produtos da Microsoft, não é o objetivo. De todo lado, de toda forma, eu deixei algumas das menções a produtos específicos que podem servir depois de um guia para vocês e para os clientes de vocês em futuras conversas conosco, em pesquisas na internet ou em conversas com o consultor de tecnologia que essa empresa possa ter. As indicações dos produtos que estão por trás dessa tecnologia eu deixei propositadamente. Mas não é o objetivo aqui apresentar nada em termos comerciais. Nesse primeiro caso, por exemplo, como que eu posso obter o melhor da otimização da minha infraestrutura se os meus servidores estiverem na nuvem? O que está representado aqui é o que a gente chama de computação híbrida ou infraestrutura híbrida. Até recentemente você tinha que montar um data center ou comprar um serviço de hospedagem num provedor de tecnologia para você ter os seus servidores colocados ou na sua empresa ou através de um serviço de hosteamento. A computação na nuvem permite que você faça
a gradual distribuição da sua capacidade de processamento entre o teu data center, o teu escritório e a nuvem, de modo a permitir uma otimização bastante grande da infraestrutura. A computação na nuvem também tem a infraestrutura, também tem a característica dela você paga pelo uso em muitos tipos de contrato e você pode aumentar e diminuir o tamanho da infraestrutura de acordo com o pico. Uma empresa comercial que é cliente de vocês, uma loja de varejo ou um site de internet que tem no varejo o seu principal negócio, existem aqueles picos, as datas comerciais importantes, o Natal, fim de ano, uma agência de turismo que possa ter no período de férias um pico de processamento. A computação na nuvem também permite que essa infraestrutura que está ali, ela aumente ou diminui de acordo com a necessidade. Enquanto que na compra de um servidor por escritório, você teria que calcular o tamanho do servidor pelo pico que você precisaria de carga no ano, na nuvem, isso de forma automática, inclusive, a infraestrutura ela é elástica, ela aumenta e depois pode ser diminuída na medida que você tem os picos ao longo do ano das transações daquele cliente. Você usou mais, você paga mais, mas depois, se você reduzir o tamanho da infraestrutura no conceito elástico, você reduz a tua despesa mensal. Isso é impossível de fazer na computação física, no escritório. A computação na nuvem também tem esse benefício. Elasticidade e a facilidade de você fazer isso rapidamente. Então, isso é um primeiro benefício. Mobilidade, né? Hoje, uma das grandes tendências da modernização dos negócios é a mobilidade do trabalho. Por uma série de razões, os clientes de vocês podem ter interesse e têm no seu negócio a necessidade de poder interagir na rua, em escritórios, em viagens, interagir com os clientes deles de forma a acessar os sistemas de negócio, acessar os sistemas comerciais. Claro que os fabricantes de dispositivos, a Microsoft é um deles, com smartphones, com tablets, com computadores de conceito moderno, 2 em 1, computadores com touch. Isso permite que hoje nós carreguemos o nosso escritório, né? Carreguemos a nossa tecnologia conosco no bolso ou na nossa mochila lá de trabalho. Só que isso resolve uma parte da questão. A tecnologia de computação na nuvem permite que você possa ter acesso aos seus sistemas de negócio, seu cliente ter acesso aos sistemas de negócio, através desses dispositivos com base no uso apropriado de tecnologia. Então, nós chamamos isso de que permitir a viabilização da mobilidade de trabalho. Armazenamento de informações, que é extremamente crítico, né? Isso é uma outra área onde se tem um benefício econômico enorme, na medida que você possa, do armazenamento de dados na nuvem, ele também possa ser elástico ao ponto de acomodar demandas crescentes de volume de dados, ao mesmo tempo que você tem na computação na nuvem uma série de serviços de proteção desses dados. Cópias remotas da informação, sistemas que vão aparecer mais para frente na apresentação, de recuperação de desastres, que a gente chama de disaster recovery. Se o servidor do seu cliente parar no escritório por algum problema técnico, ele pode ter um serviço contratado na nuvem, do sistema continuar operando de forma automática até que essa máquina seja recuperada, ou simplesmente backup na nuvem de informações. Mais uma vez, você estaria deixando de comprar um sistema de armazenamento de alto volume. Muitas vezes, informações contábeis, texto, planilha, não requerem grande capacidade de armazenamento. Mas se um cliente de vocês lida com imagens, por exemplo, é muito comum na área de design gráfico, é muito comum na área médica, armazenamento de imagens médicas. Isso pode ter um volume enorme de informações que na computação na nuvem você tem uma equação financeira muito mais interessante de armazenamento e muito mais interessante de proteção da informação. Aliás, no fim da apresentação, eu vou deixar um slide para vocês também de uma série de certificados de segurança, privacidade, de compliance ou de aderência a regulamentações internacionais para proteção e privacidade dos dados. Um dos bloqueios atuais para a maior adoção da computação na nuvem tem sido preocupações com segurança e regulamentações. Será que eu posso armazenar esses dados do meu cliente aqui na nuvem? Será que isso pode ser armazenado fora do Brasil? São questões pertinentes. A Microsoft resolve isso. Uma das maneiras que a Microsoft resolve isso, nós operamos uma série de data centers no Brasil. Aqui no estado de São Paulo, nós temos alguns data centers operando esses serviços para fazer, inclusive, com que dados que não podem ser armazenados fora do Brasil por regulamentação de governo
eles possam ser armazenados aqui no país. E isso são opções importantes do sistema, ok? Segundo pilar da apresentação, né? Expansão do horizonte de negócios, mobilidade. Essa é a seção específica de mobilidade. Mais algumas pesquisas, mais alguns dados mostrando que é crescente o volume de trabalho que é realizado fora do escritório físico dessas empresas e também a questão de colaboração. Nós vamos ter um slide aqui que vai explorar o grande potencial que a colaboração entre diferentes funcionários daquela empresa aumentem muito a produtividade. E nós vamos entender o que eu estou falando sobre colaboração online. Tá? Então, algumas das funcionalidades que é possível. Aliás, vou aproveitar para fazer uma pergunta de vocês. Quantos aqui conhecem ou eventualmente utilizam um Office 365 na nuvem? Já é uma realidade interessante, bacana de ver. Isso, como eu comentei no início, é um grupo de unidade de negócios paralela à nossa, que tem como principal produto o Office 365. Eu fiz questão de deixar aqui na apresentação, porque uma parte importante do ganho de produtividade e colaboração é alcançado pelo uso de uma ferramenta na nuvem de produtividade como o Office 365. É um dos produtos de maior sucesso da história da Microsoft, já é um business muito significativo. Aqui no Brasil, 25% de todas as implementações do Office já não são mais on-premise, físicas, já são na nuvem. O grau de adoção de ferramenta de produtividade do Office na nuvem no Brasil é um dos mais rápidos do mundo. E isso que tem permitido, então, ganhos de produtividade, como, por exemplo, acesso a teus arquivos de trabalho, ou os arquivos de trabalho do seu cliente, em qualquer lugar, na medida que você possa ter uma conexão com a internet. É um dos principais objetivos de acesso e edição. Colaboração. Isso é sensacional, né? Para quem já está experimentando essas técnicas, como, por exemplo, nós, como o meu grupo aqui de trabalho, quando nós temos que realizar apresentações de negócio que passam por todo o portfólio que nós oferecemos, nós trabalhamos, são 5 pessoas que trabalham juntos do mesmo arquivo. Então, às vezes, temos revisões de negócio, sabe como são, né? Tem que fazer a revisão do negócio de cima para baixo, de trás para frente, muitas perguntas aqui da nossa área de América Latina, do nosso escritório global, sobre como está a performance do nosso negócio. São diferentes profissionais que estão editando a mesma planilha, o mesmo arquivo de apresentação, e o sistema tem toda uma maneira de controlar se houver conflitos de edições ou 2 pessoas estiverem trabalhando no mesmo trecho da informação, o sistema te avisa para você poder escolher qual é a versão final que vai para aquela apresentação. Você elimina completamente aquele conceito de mandar um arquivo anexado num e-mail, versão 0, aí essa pessoa manda para 3 outras, começam a trabalhar em 3 outras versões, em 3 dias ninguém sabe mais qual é a planilha mais atualizada, o arquivo mais atualizado, o texto mais atualizado. Acontece todo dia conosco, né? Essa tecnologia de colaboração em cima de uma cópia única do arquivo, ela parece simples, mas na medida que é uma mudança cultural, inclusive, de trabalho dessa forma, é um arquivo só que está colocado na nuvem, que você pode editá-lo na nuvem ou editar na tua máquina local, que normalmente tem mais performance, mas ele o tempo todo sincroniza as mudanças com aquela cópia única na nuvem. Todo mundo enxerga. Se eu estou trabalhando num arquivo, numa planilha, mexendo numa seção da planilha, num tab lá da planilha, o sistema me avisa, olha, a Mariana está trabalhando no outro tab. Basta que eu rode um comando de atualização e eu vejo as modificações que ela está fazendo ao mesmo tempo que eu estou fazendo. É interessante ver como o ganho de produtividade e controles de versões acontece de forma totalmente diferente. Então, outro benefício de você considerar fazer isso na nuvem. Aplicativos de negócios, né? As empresas, cada vez mais agora, como eu comentei, os aplicativos modernos estão sendo desenhados para plataformas móveis. Então, nos nossos telefones, aqui o caso aqui da Microsoft, por exemplo, no nosso telefone aqui, no caso do Windows Phone que nós utilizamos, né? Naturalmente. O tipo de acesso à interface que eu tenho é muito mais do que o e-mail. Os aplicativos de negócio que estão aqui são aplicativos de negócio da nossa operação, ou de interação com clientes, CRM, controle de discussão com clientes. São sistemas que, ao serem desenhados para serem operados na nuvem, permitem que você tenha o tempo todo um acesso móvel a esses aplicativos, sem depender de estar fisicamente conectados à rede da empresa. Claro que você tem que ter as devidas tecnologias de proteção de acesso, criptografia, algumas tecnologias são recomendadas para que você possa ter
acesso a esses aplicativos de negócio de qualquer lugar que você estiver, mas que te dá uma produtividade bastante grande de trabalho. E a questão da experiência integrada com dispositivos. A Microsoft, comentando apenas um pequeno parênteses de tecnologias que nós estamos investindo no momento, a Microsoft está trabalhando agora para, em breve, nós vamos lançar o Windows 10 no mercado, que vai ser uma mudança, vai ser um marco muito importante da história do Windows, que é uma história de quase 30 anos, que é a primeira vez que a mesma tecnologia vai estar embarcada num microcomputador, num telefone, num tablet, em televisões inteligentes, vai ser a mesma tecnologia. Faz com que os desenvolvedores de aplicação possam escrever códigos uma vez só e você ter uma homogeneidade da experiência que você tem, da interface, do tipo de uso, não importa qual seja o dispositivo. Isso dá também uma velocidade de aprendizado e dá também uma produtividade para quem está desenvolvendo as aplicações de forma muito interessante. Então foi um pequeno parênteses, vocês vão acompanhar através da imprensa a evolução da chegada no mercado do Windows 10, tá bom? E a questão da mobilidade de trabalho também, a questão de contato humano, né? Através de ferramentas como Skype, por exemplo, ou ferramentas similares de mercado, permite que você, on the go, né, como diz o americano, não importa onde você esteja, você pode participar de um conference call, você pode participar de uma reunião, você pode interagir. Essa discussão com uma equipe remota pode envolver vídeo, pode envolver visualização e manipulação de arquivos. É uma experiência cada vez mais próxima de uma reunião presencial. Você imagina um cliente de vocês que, por mais que seja uma empresa de pequeno porte, pode ter pessoas espalhadas pelo país, pode ter uma força de vendas viajando, pode estar interações na casa do cliente, pode ter pessoas alocadas em clientes. Você consegue fazer uma reunião de trabalho de forma bastante rica, com uma experiência muito similar a uma reunião física que implicaria em investimento de viagens e alocação de agenda. Você consegue fazer isso via internet hoje, com uma riqueza de interação com pessoas e conteúdos que é muito interessante. No seu telefone, no seu computador, basta com acesso à internet. Tá? Terceiro pilar, que eu acho que é muito importante, eu tenho certeza que é de interesse particular para vocês aqui, pela natureza do trabalho de vocês, que é regulamentação, proteção de dados, segurança, privacidade. Como eu comentei, são pontos extremamente importantes, ao considerar, o cliente de vocês considerar, mover uma parte da infraestrutura de TI dele para a nuvem, as perguntas, esses dados estão protegidos? Existem cópias adicionais? Alguém que não poderia acessar essa informação tem acesso a esse dado? Como fica a questão de invasão de sistemas, roubo de dados? São perguntas muito apropriadas, têm que ser feitas em qualquer implementação e a Microsoft trata isso de forma extremamente séria, extremamente rigorosa, né? Aqui estão mais algumas evidências de mercado que as pequenas e médias empresas mostram a preocupação com segurança e privacidade. E nunca, é importante sempre considerar as duas dimensões. Segurança é acesso à informação. Privacidade não tem quase nada a ver com tecnologia, privacidade. Privacidade é processo de negócio e postura ética de quem está operando esse sistema de não compartilhar informações com terceiros que não foram autorizadas. Isso é privacidade. Tá? Segurança é a proteção física da informação. Para a Microsoft, os dois têm igual importância. As pequenas e médias empresas, nessa pesquisa, elas indicam como elas se preocupam com isso e indicam também que a continuidade de negócios, ou seja, o que a gente chama de sistemas de contingência de negócios, como que vocês podem ajudar os clientes de vocês a se protegerem no caso de falhas de tecnologia, no caso de uma greve muito importante, no caso de um desastre natural, como uma chuva enorme que a gente teve aqui em São Paulo ontem. Como que a tecnologia lida com isso para evitar a interrupção do negócio? São alguns dos slides que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Segurança de informação é altíssima tecnologia que é embarcada na proteção de dispositivos e na proteção do data center, onde os dados estão sendo em grande parte armazenados e operados. É segurança de acesso físico ao edifício, é segurança de acesso lógico ao data center, é segurança de identidade de a pessoa que pode acessar o servidor, são cópias distribuídas de informações em lugares diferentes. Os dispositivos têm uma série de tecnologias de proteção física do dispositivo, em caso de perda ou em caso de mau uso do dispositivo, em termos de configuração, proteção das informações
Então existe hoje, é uma área de negócios recente nossa que está tendo um grau de adoção muito rápido, a maneira como você pode hoje proteger e controlar o acesso de informações de dispositivos como esse. Inclusive criando o dispositivo como uma área pessoal do dispositivo, separado do mesmo dispositivo que tem acesso a sistemas de negócio. É muito interessante ver como o mesmo aparelho hoje pode te dar uma experiência pessoal, se o aparelho for seu, da acessão dele, das informações, dos aplicativos que lidam com o negócio. É muito interessante ver como você pode programar isso de uma forma para deixá-lo extremamente tranquilo com as informações que estão aqui, ou os sistemas que ele pode acessar de forma bastante controlada e segura. Controle de acesso a dados, isso a gente chama de identidade. A Microsoft é muito conhecida também pelo Active Directory, né, para alguns de vocês que têm algum conhecimento básico de tecnologia. É aquilo que permite todos os dias que nós nos loguemos em algum sistema que nos permita trabalhar todos os dias. Desde a senha que a gente põe para abrir o nosso notebook ou o nosso telefone, isso tudo a gente chama de tecnologia de identidade. A Microsoft é um dos grandes fornecedores globais de soluções para isso. E com a computação na nuvem, não é mais a identidade do dispositivo, é sua identidade para aquela rede de dispositivos, para aqueles sistemas onde você trabalha. Significa que não importa através de qual dispositivo você for apresentar sua identidade, seu usuário e sua senha, pelo fato dessa infraestrutura estar colocada na nuvem, ele autoriza o teu acesso às informações, sistemas e dados que você pode acessar da mesma maneira que vai barrar o teu acesso a informações que não são da sua rotina de trabalho, informações protegidas. Então é bastante interessante hoje o que você é capaz de fazer, apesar de estar acessando remotamente tecnologias e sistemas, a maneira como você se autentica, a gente chama de autenticação, né? Então é uma área que tem crescido muito o interesse das empresas. E a questão de, como a gente comentou, de cópias remotas e sistemas de segurança que permite que você tenha os mesmos dispositivos, as mesmas informações que estão sendo armazenadas na computação na nuvem, acessadas via dispositivos ou vice-versa, a maneira como você protege as informações e pode guardar cópias de segurança deles. Tá? E, finalmente, a recuperação de desastres ou recuperações de falhas de sistema. Nem sempre as empresas de pequeno porte vão chegar a esse nível de sofisticação. Isso pode ser feito, saibam que a tecnologia permite que você tenha um sistema gêmeo ao que está operando no escritório do teu cliente, ele pode ter um sistema gêmeo operando no nosso data center, por exemplo, e no caso de uma falha aqui desse lado, o sistema, em poucos segundos, ele se reconecta com o sistema que está processando na nuvem. E se for uma operação de missão crítica que não pode parar, por mais que seja uma empresa de menor porte, você pode ter essa tecnologia que permite que você continue operando enquanto a situação aqui de emergência ela é tratada. Não tem interrupção nenhuma em termos de... Isso a gente chama de recuperação de desastres e é motivo de regulamentação e auditoria. Dependendo do negócio do seu cliente, ele pode ser auditado em ter que ter uma tecnologia desse tipo, porque o mercado que ele atua, o segmento que ele atua, pode obrigá-lo a ter uma tecnologia tão sofisticada como essa. Não necessariamente é cara, é sofisticada na maneira como você tem que contratar um consultor para te ajudar a programar o sistema para isso. Mas é como na nuvem ela se torna cada vez mais financeiramente acessível por empresas de menor porte. E, finalmente, a interação com clientes. É o quarto pilar, então, do conteúdo que eu preparei para vocês hoje aqui. A importância, cada vez mais, as redes sociais estão educando todas as pessoas, e agora as crianças, inclusive, a ter uma computação de forma muito personalizada, né? E você está em contato com pessoas o tempo todo, que te conhecem, que sabem sua identidade e que entendem o seu perfil de uso, os seus gostos pessoais ou profissionais. A tecnologia de negócios, através da tecnologia de análise de negócios, ou de CRM, permite que os clientes de vocês possam interagir com os clientes deles de forma cada vez mais personalizada. Isso também tem sido uma das grandes prioridades de investimento nos anos recentes, em tecnologia analítica, que a gente chama de BI, ou de sistemas de gestão de clientes como CRM. Provavelmente vocês conhecem clientes de vocês que usam esse tipo de tecnologia. A gente resolve isso de forma a capacidade analítica, que ferramentas como o Excel e ferramentas específicas de banco de dados permitem que você
que os clientes de vocês identifiquem perfil de usuário. Isso é muito comum nos bancos, né? Nas operadoras telefônicas. Mas, de novo, antes da computação na nuvem, só empresas estruturadas como essa tinham capacidade de investir nisso. Hoje você tem ferramentas na nuvem que a pequena empresa paga pelo uso ou paga pelo volume de dados armazenados, que permite que mesmo uma empresa de menor porte possa ter tecnologia bastante sofisticada de compreensão de perfis de clientes, que possa ter uma interação comercial mais personalizada e mais efetiva com os clientes deles. Isso é uma das abordagens. Uma outra abordagem é a maneira que, pelo fato dessa análise de dados estar colocada na nuvem, a maneira como diferentes dispositivos remotos podem acessar esses relatórios. Então, por exemplo, imagina um pequeno laboratório farmacêutico que, apesar de ser de pequeno porte, tem produtos muito específicos que o agente comercial daquele laboratório, ao visitar um médico, possa estar discutindo o perfil dos pacientes daquele médico com as drogas ou as medicinas que vão ser aplicadas para ele. Se ele tiver dispositivos com análise do perfil de indicação de consumo daquele médico, daqueles produtos, na reunião que ele tem com o médico, lá, os 15 minutos que o médico tem para atender aquele agente comercial, esses relatórios tornam essa interação, essa visita desse agente do laboratório muito mais efetiva, porque está sendo trabalhado em cima de dados reais, de prescrição desse médico, de perfil de paciente. Isso que a gente chama de tecnologia analítica e a forma como esses relatórios, essas informações são dinâmicas e são apresentadas em reuniões de trabalho. E, finalmente, uma das grandes tendências, é o último slide dessa sessão, uma das grandes tendências é o que a gente chama de computação social para negócios. Redes sociais como o Facebook, como o WhatsApp, como compartilhamento de imagens, tudo tem educado as pessoas a entender o valor da computação social na medida que você traz essa dimensão mais humana para as interações de negócios. Existem tecnologias hoje, uma delas é o Yammer, que é uma empresa que a Microsoft adquiriu, que está revolucionando a forma com que as pessoas interagem dentro de empresas, onde você pode criar grupos de trabalho que funcionam com uma interface muito similar às redes sociais que a gente acessa na nossa vida privada, só que num ambiente corporativo, permitindo que o tipo de interação vá muito além do contato físico, do telefone e da troca de e-mails. Esses grupos de trabalho em cima de interesses comuns, é impressionante como eles aceleram o nível de discussão e o grau de interação entre pessoas, trabalhando um determinado tema. Você pode criar um grupo de trabalho, por exemplo, sobre tecnologia ou metodologias de contabilidade, por exemplo. Um cliente de vocês que possa, dentro da empresa dele, envolver todo mundo que tem alguma coisa a ver com a prática contábil e criar um grupo de discussão, onde as informações são trabalhadas, a troca de informações já é bastante comprovado como isso é muito mais ágil que o e-mail e que outros tipos de interação no sentido das pessoas poderem trabalharem juntos de forma mais efetiva. Isso conclui essa parte da apresentação, quase que toda a apresentação. Como eu comentei com vocês, nessas 4 frentes, o objetivo era dar uma ideia bastante ainda alto nível do que a tecnologia moderna pode permitir para as empresas de vocês ou para os clientes de vocês. E aqui eu deixo então algumas últimas evidências ou recomendações do que vocês poderiam fazer em seguida. No caso específico da Microsoft, praticamente tudo que eu apresentei aqui, ele decorre de investimentos do que a gente chama da Microsoft Cloud, onde a gente apresentou características do Office 365, a nossa tecnologia de computação na nuvem de infraestrutura, que é o Azure, que tem um slide que eu vou deixar aqui para vocês, e a nossa linha de negócios do Microsoft Dynamics, que é principalmente o CRM. Então, isso é a maneira como a Microsoft viabiliza esses serviços que estão aqui. Outros provedores de mercado têm ferramentas similares. Essa é a maneira como a Microsoft... No caso, nós investimos pesadamente em infraestrutura. Se o cliente de vocês deixa de ter que comprar servidores, esse servidor tem que estar ainda assim em algum lugar, operando o sistema do cliente, armazenando as informações. A Microsoft tem investimentos da ordem de 5 bilhões de dólares no mundo todo. São 20 data centers desse ao redor do mundo. Um deles está no estado de São Paulo, com bastante capacidade de processamento, de armazenamento, com todos os procedimentos, como eu comentei com vocês, de eficiência operacional, de segurança de acesso, onde nós operamos uma série de tecnologias Microsoft, tecnologias de terceiros, inclusive de código aberto, que é um fenômeno muito forte no Brasil, como Linux, para aqueles que são um pouco mais versados em tecnologia, Linux ou Java.
é muito interessante ver como você pode hoje combinar a computação local do cliente de vocês com esses nossos data centers para proporcionar a oferta de serviços conforme eu tenho apresentado aqui. Isso é um slide mais para quando o cliente de vocês tiver um interesse, uma preocupação sobre a questão de segurança. Isso é um histórico de todos os 25 anos da Microsoft, a experiência dela em operar data centers, e toda a questão da evolução tecnológica para segurança e proteção de dados. E mais recentemente, cada um desses logotipos que vocês veem aqui são regulamentações internacionais de governos da Europa, governos dos Estados Unidos, agora aderência ao Pacto Civil aqui do Brasil de internet, específicos da indústria de saúde, da indústria financeira, no caso do PCI, que é a manipulação de dados de cartão de crédito, PCI Nível 1, isso é do mercado financeiro. Ou seja, existe um grau de investimento muito grande para proteger esses data centers e proteger as informações que estão lá armazenadas, para que nós possamos dar o devido grau de tranquilidade e segurança para as informações que nos são confiadas dos nossos clientes, né? Algumas das, então, diferenciais que nós enxergamos sobre a familiaridade da tecnologia e o fato de termos um ecossistema no Brasil, né? O trabalho que a gente está fazendo com a OMI aqui é um trabalho similar, depende do tipo de parceiro, com 12 mil outros parceiros. A Microsoft tem um ecossistema de 12 mil parceiros no Brasil, que são especializados em sistemas, em hardware, em banco de dados, no Office, em ferramentas de gestão de CRM. É um ecossistema de 12 mil empresas em todo o país que podem ajudar os clientes de vocês a implementarem de forma gradual, mas de forma profissional, de forma apropriada, algumas das tecnologias que são possíveis que eu estou mostrando para vocês aqui hoje. De nada adiantaria você ter essa alta tecnologia se você não conseguisse ter assessoria local no Brasil a custos acessíveis para poder implementar isso. São 12 mil empresas no Brasil que possam ajudar os clientes de vocês. E a Microsoft tem um papel importante de educação de mercado. E também alguma das coleções das matérias que têm sido apresentadas aqui na imprensa brasileira. Isso é muito importante porque isso é educação de mercado sobre o que a tecnologia pode fazer. Então, matérias de um valor econômico, mídias de tecnologia, eventos que nós fazemos. O seu Dorival Dourado, né, o presidente da Associação Comercial de São Paulo, que é um profissional também muito experiente em tecnologia, esteve conosco recentemente apresentando os investimentos que a gente tem feito no Brasil para proporcionar esses serviços da nuvem. Enfim, a Microsoft tem um pouco desse papel também de educação de mercado. Um pouco do que a gente está fazendo hoje aqui é compartilhar com a gente a tecnologia. Os nossos contatos estão aqui e a gente fica totalmente à disposição, agradecendo mais uma vez a visita de vocês hoje aqui. Muito obrigado.